Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio. Vamos trazer hoje o resumo da segunda lição da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que o tema da nossa revista desse último trimestre, personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Nossa primeira lição, nós estudamos a vida, a importância do conselho de Jetro a Moisés, ocasião em que Moisés estava ali no deserto julgando aquela multidão de povo, de gente, e Jetro, vendo a exaustão de Moisés, Moisés não tinha como dar conta daquela situação toda, e Jetro deu um sábio conselho para que Moisés escolhesse homens capazes, tementes a Deus, que pudesse ajudar Moisés a levar a carga do povo, Moisés ouviu o conselho do seu sogro e este ensinamento, este conselho de Jetro é muito aplicado hoje na administração, nas empresas, nas organizações, a administração descentralizada, compartilhada, certo? Nossa segunda lição trata de outro grande homem de Deus que não saía da presença do seu mentor, do seu mestre, aprendendo sempre com Moisés. Estamos falando de Josué. Hoje vamos aprender e relembrar um pouquinho mais da trajetória de Josué e o quanto ele aprendeu com seu líder, com Moisés, e as lições que aprendemos a partir dessa história de Josué. O título desta segunda lição, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. O textuário da lição está no capítulo 1, versículo 5 do livro de Josué. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A verdade aplicada, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. A nossa lição, os 3 pontos principais: conhecer a origem de Josué, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade e também pontuar, identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. Nosso texto bíblico é o capítulo 1 do livro de Josué, versículos 6, 7, 8 e 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente tem aqui Deus falando com Josué após a morte de Moisés, Deus animando, incentivando, encorajando Josué para a grande missão, tarefa que ele tinha a partir da morte de Moisés. Josué ficou na incumbência, na responsabilidade de conduzir o povo até a terra de Canaã. O povo estava ali às margens ali do Rio Jordão, prestes a atravessar
o Rio Jordão para entrar em Canaã. E essa incumbência ficou sobre a responsabilidade de Josué. Então, mais uma vez, vamos aprender um pouco mais sobre a história de Josué. Ele assume essa responsabilidade e Deus foi com ele. Josué teve êxito por quê? Porque Deus era com Josué. O cristão ele tem êxito por quê, irmãos? Porque Deus é com ele. Então, se Deus não estiver no negócio, até vai, mas quebra a cara lá na frente. Nós vamos aprender um pouquinho mais com este grande guerreiro, né? Josué era um soldado, grande guerreiro, mas que essa experiência, né, de soldado, de estar sempre ali aprendendo com Moisés, o levou ao posto de líder de milhares de pessoas, sob ali, né, debaixo da autoridade do Senhor, com a bênção de Deus. Josué teve êxito todos os dias da sua vida, né? O final do capítulo, o último capítulo do livro de Josué, está lá ele chamando o povo e dizendo, né? Escolhe agora a quem vocês vão servir, se é o Deus verdadeiro ou os deuses falsos que vossos pais serviram. Porém, eu e minha casa continuaremos, serviremos ao Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a origem de Josué, né? Josué, um homem obediente. A Bíblia nos apresenta Josué como filho de um homem chamado Num. Josué era da tribo de Efraim, quando o Reino do Norte, quando o Reino de Israel foi dividido, muitos anos depois, né? O Reino do Norte foi chamado como Reino do Norte, Reino de Israel, e em vezes chamado de Efraim, em virtude da grande quantidade de pessoas que essa tribo tinha. Josué, ele era da tribo de Efraim. O nome dele, anteriormente chamado de Oséias. Lembrando, o nome Josué em hebraico quer dizer, significa, né, Jeová é a salvação, ou ele salvou, o libertador. E o nome hebraico para Josué, lembrando que foi Moisés que mudou o nome dele, de Oséias para Josué, o nome hebraico significa Jesus, ou Yeshua, né? Tipificando, obviamente, né, Josué conduziu o povo a Canaã, a terra prometida, tipificando o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos conduz, nos leva a Canaã, a terra prometida celestial. Em Números, capítulo 13, versículo 8, versículo 16, está lá registrado, né, o momento em que Moisés, quando Moisés chama, escolhe ali os 12 espias que iriam observar a terra de Canaã. Neste episódio aqui é que Moisés muda o nome de Oséias para Josué, certo? Novamente, a forma grega do nome Moisés ou Josué é Jesus, né? Então, irmãos, vamos aprender um pouquinho mais, vamos relembrar um pouquinho mais sobre a trajetória de Josué. Como aprendemos as lições que Josué nos ensina através da sua obediência, da sua dedicação, da sua perseverança, desde a saída do povo do Egito, quando os amalequitas vêm de encontro ao povo hebreu, guerreando literalmente, né? Haja vista, irmãos, que o povo hebreu não era um povo de guerra, eram escravos, pessoas simples, né, no Egito. Aí saem, são libertos e precisam enfrentar logo um inimigo que vem para exterminar, que é Amaleque e o seu exército, a sua
guarnição. Neste episódio aqui, ó, Josué se prontificou. Moisés coloca Josué como frente de batalha, coordenando ali a equipe que estava lá literalmente com a mão na espada, guerreando por Israel. Então a gente vê desde o início Josué já se prontificando, já assumindo responsabilidades, e Deus estava atento, né? Quando a gente, irmãos, Deus não escolhe pessoas capacitadas, a gente precisa entender isso. Deus escolhe pessoas dispostas, pessoas que mesmo sem saber, mas têm disposição para ir, são obedientes. E essas pessoas que se deixam ser moldadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor, capacitadas pelo Senhor. Obviamente que a capacitação é um processo que o cristão ele precisa aprender a se desenvolver, né? Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2,15, que Timóteo procura se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Mas não é que Deus escolha somente aqueles que estão prontos. É bom estar preparado? É ótimo, é excelente. Mas as armas que o Senhor usa não são as que nós usamos. As vitórias que Israel tinha contra grandes inimigos não era vencida pelo poder militar de Israel, mas porque Deus guerreava a favor do seu povo. Assim somos nós. Quando Deus guerreia a nosso favor, quando estamos na obediência, é certeza, irmãos, que a vitória vem. Então Josué, ele tinha grande admiração pelo seu líder, Moisés, sendo designado seu sucessor segundo a vontade de Deus. Além de Moisés ter escolhido Josué como seu sucessor, Josué tinha a aprovação do Senhor. O próprio Senhor confirmou, certo? Era um assistente presente que não se afastava da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 11 está lá dizendo. Deus falava com Moisés face a face. Quando Moisés entrava na tenda, para Deus falar com ele, Josué ficava à porta, não se afastava, estava sempre atento àquilo que o seu líder precisava. Se seu líder precisasse de alguma assistência, de alguma coisa, Josué estava ali atento. Estava conversando com um jovem, alguns meses atrás. Eu sou pastor assistente, e o meu pastor, e tem um jovem, e ele chegou e falou que não tinha como ele ficar dentro da igreja, ele sai para ministrar. Mas se ele ficasse dentro da igreja, ele não iria se desenvolver, ele não iria crescer, ele iria estagnar. Às vezes, irmãos, nós estamos, às vezes não, essa é a realidade dessa geração, trocando as coisas. Essa geração está tão influenciada pelo clique, pela curtida, pelo número de seguidores, pelos aplausos, pelo status, pelo dinheiro. Mas a gente não vê isso com Josué. Josué tinha sede de aprender de Deus. Em todas as circunstâncias que Moisés estava ali diretamente relacionado com Deus, a gente vê Josué próximo, presente, assistindo. E isso levou Josué a ser o sucessor de Moisés na condução do povo. Um aprendiz que não botava dificuldades. Não existia obstáculos, não existia tempo ruim para Josué.
E Deus honrou essa atitude deste grande soldado. Essa dedicação tornou Josué capaz de suceder seu líder e liderar os israelitas até a terra prometida. Apesar das muitas adversidades no caminho, pelo deserto, Josué cumpriu sua missão até o fim, entrando com o povo na terra prometida, vencendo vários reinos, repartindo a terra entre as tribos, né? Entre as tribos, e descansando em paz. O povo de Israel foi conduzido ao Sinai em aproximadamente ali entre 1440 a 1447 antes de Cristo, né? Josué possivelmente deve ter introduzido o povo em Canaã por volta ali dos anos 1407 a.C., né? 40 anos depois que o povo sai do Egito. E durante esse período, né, que vai se chamar a Idade de Bronze, que vai entre 1500 a 1200 a.C. A distribuição das tribos foi feita aproximadamente ali entre 1400 e Josué viveu até aproximadamente ali 1390 ou um pouco mais, né, um pouco mais tarde. A liderança de Josué ali com o povo de Israel durou ali aproximadamente 25 anos, tá? Então, ele liderou a batalha contra os amalequitas, está lá em Êxodo capítulo 17. Imagina, não existia soldado em Israel e vem um inimigo. Quem iria se prontificar? A maioria correu, não tomou essa posição. Mas aí a gente vê um homem, um jovem, né? Um jovem se prontificando, assumindo a dianteira. E esse episódio está lá em Êxodo, capítulo 17, ocasião em que Moisés está com as mãos estendidas e Arão de um lado, sustentando uma das mãos de Moisés, e Ur do outro lado, sustentando a outra mão de Moisés, porque a batalha se intensificava. Então, quando Moisés cansava seus braços, Israel ia fraquejando, Josué lá embaixo, no campo de batalha, na dianteira. Aí Arão segura a mão de Moisés de um lado, Ur do outro, e Moisés, enquanto Moisés permanecia com os braços levantados, Josué lá embaixo com a equipe, com seus guerreiros, prevalecendo. Então o Senhor dando a vitória. Deus dá a vitória, irmãos? Dá. Mas a gente precisa se prontificar. A gente precisa se posicionar. Né? O que é que Deus diz a Gideão? Escolhe 300 aí, preparados, para enfrentar milhares. Como é que 300 ia vencer milhares? Não eram os 300. Era Deus que estava no meio dos 300. Entende? Então assim é a nossa vitória. Não é pelos nossos próprios méritos. É o Senhor que está conosco. Mas alguém precisa se prontificar. Josué era uma dessas pessoas que se prontificava sempre. Né? Então quando o exército de Israel precisava de um líder, Josué foi comissionado para ser esse general. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, no Monte Sinai, está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, capítulo 32, versículo 17. Quem é que está lá assistindo Moisés? Josué. Entende? Em Cades Barneia, depois que o povo sai aqui do Monte Sinai, caminhando em direção a Canaã, né? Chega ali no deserto, ali numa região chamada Cades Barneia. Deus manda que Josué escolha, ou que Moisés escolha 12 homens para espiar a terra.
Esses 12 homens passam 40 dias observando ali a terra, a região ali de Canaã. Moisés escolhe Josué, também da tribo de Efraim. O líder escolhido foi Josué. Por que será? Né? Então, porque Josué tinha essa prontidão. Ele estava sempre pronto. Não existia tempo ruim para Josué. Tá? Então, meus irmãos, um bom líder, ele deve preparar sucessores para ocupar o seu lugar quando for a hora. A gente vê isso com Moisés. Uma das grandes, talvez, né, falha de Josué tenha sido justamente isso aqui. Porque depois que Josué morre com 110 anos, e aquela geração do tempo de Josué também morre, uma nova geração cresce, né? A gente entra no período dos juízes, e foi um período terrível, sombrio para a história do povo hebreu. O mais interessante é que após a morte de Josué, não ficou nenhum líder assim geral, como Moisés e como Josué. Tinha-se líderes tribais, de tribos, que Deus, vez em outra, levantava para libertar o povo dos seus inimigos. Mas Josué, ele não deixou um líder geral sobre todas as tribos, como ele era, como Moisés deixou ele. Talvez essa tenha sido uma das grandes falhas, ou a grande falha de Josué em não preparar, não treinar um líder para lhe suceder, tá? Então Moisés foi o grande libertador, recapitulando, né, o grande libertador dos israelitas, o legislador. Deus deu a lei a Moisés, para Moisés passar para o povo. Moisés deixou esse legado rico para aqueles que caminharam com ele. E um dos beneficiados, obviamente, que foi Josué. Durante seus primeiros 40 anos, Moisés passou ali no Egito, né, como príncipe, vivendo no palácio, instruído em toda a sabedoria egípcia. Está lá em Atos, capítulo 7. Estevão, né, conversando ali com os anciãos ali de Israel, trazendo a história de Israel. Moisés, após a morte do egípcio, que é descoberto, ele foge do Egito, ele passa os próximos 40 anos ali no território, no deserto de Midian. Nós estudamos na nossa lição passada, quando ele casa com a filha do sacerdote de Midian, Jetro. Então Moisés passa 40 anos como príncipe no Egito, passa 40 anos como pastor de ovelhas, até o dia que o Senhor o chama para ser o libertador do seu povo. Tá? Durante os seus últimos 40 anos, 120 anos, né, Moisés viveu, Moisés conduziu esse povo no deserto, em direção à terra prometida. Quando o povo está na iminência de entrar na terra prometida, Moisés não poderia entrar por um episódio, né, que Deus falou com Moisés que ele falasse com a rocha, que sairia a água, mas Moisés estava tão enfurecido, tão chateado com a rebelião, com as murmurações do povo. Moisés não refletiu, né, naquele momento, foi lá e tocou na rocha. A água saiu como Deus tinha ordenado, mas Moisés não fez aquilo que Deus havia falado. Deus disse, olha, fala com a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha, tocou a rocha. Por causa desse episódio, Moisés não entrou na terra prometida. Deus recolheu para si, ficando a incumbência do seu discípulo, do seu aluno, que foi Moisés, ou Josué. Então, Josué
aprendeu, teve muito tempo aprendendo, pegando, seguindo os passos do seu líder. Olha a importância da liderança. Olha a importância da mentoria. Olha a importância de seguir, de obedecer a seus líderes, a sua liderança, ao seu pastor. Quem indicou Moisés, obviamente, o Josué já tinha a bênção de Deus, foi o próprio Deus, com a bênção de quem? Do seu líder. Por quê? Porque Josué era um exemplo a ser seguido. E não foi espelho. Não frustrou os planos de Deus. Não atrapalhou os planos de Deus. Pelo contrário, em tudo que Josué fazia, ele obtinha êxito. Por quê? Porque Deus fala com ele. Tem bom ânimo. Segue em frente. Não te mandei eu. Não te mandei eu. Então, a importância da obediência da sua liderança. Entende? Então, Moisés passou 40 anos, o líder, né, de Josué, como príncipe, 40 anos como pastor e 40 anos conduzindo este povo durante o deserto. Esses 40 anos, quem estava lá presente, atento, aprendendo, o próprio Josué. Certo? Então, irmãos, a liderança, a obediência nos ensina muita coisa, né? Escrevendo aos Romanos, capítulo 13, Paulo fala a importância de obedecermos, né, às autoridades constituídas, certo? Então, Josué foi o resultado de um discipulado eficaz. Ao ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio, liderar um povo numeroso, conquistar a terra prometida e enfrentar inimigos poderosos. Além de fiel a Moisés, Josué era fiel a Deus, né? O que fica claro quando ele exorta o povo. No final lá do livro ele diz: porém, vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, no final da sua vida, depois que a terra é repartida entre as tribos, Josué dá esse puxão de orelha no povo, dizendo: olha, vocês estão agora nas terras, a terra foi repartida, a terra foi conquistada, Deus desterrou esses inimigos e colocou vocês em uma terra boa, uma terra que já tem o mantimento, já tem os alimentos, vocês não plantaram e vocês estão se beneficiando. As casas vocês não construíram e vocês estão morando nelas. Zelai, honrai, sejam fiéis ao Senhor. Né? Aí ele se posiciona: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem a quem vocês irão servir. O segundo ponto da nossa lição: Deus te levanta, dispõe-te, levanta-te agora, né? Então Deus disse a Josué após a morte de Moisés: dispõe-te agora, pois o meu servo Moisés está morto. E agora, irmãos? Moisés morre. Aí Deus chega para Josué e diz: agora é contigo. Em outras palavras, está vendo essa multidão de gente aí, ansiosa para possuir a terra que eu prometi? A responsabilidade agora está sobre você. Você vai conduzir, vai orientar este povo. E é este povo sobre a tua liderança, sobre a tua liderança,
irá entrar na terra prometida. Não te mandei eu? Seja firme, seja corajoso, né? Então, Josué deveria passar a funcionar como o novo líder daquela geração, daqueles milhares de pessoas, daqueles milhares de pessoas, né? Preparar-se para guiá-los, e a primeira grande missão era o que, irmãos? Um rio que estava em época de enchente, transbordando, e atravessar milhares de pessoas a pés seco. Olha que responsabilidade, né? Então, chegar a Jericó, enfrentar aquela fortaleza, né? Aquela imensidão de água, orar pelo poder do Senhor, as águas se dividirem, assim como Deus fez na liderança de Moisés no Mar Vermelho, e o povo atravessar. Os líderes pegar 12 pedras lá do meio do rio, né, quando a água está dividida, cada líder da tribo ali pegar cada uma pedra, fazer uma coluna, glorificando a Deus. Olha a missão. Mas Deus estava com ele. Está vendo, irmãos, a importância da comunhão, do relacionamento, da intimidade? Quando Deus manda, quando Deus chama, Deus provê, Deus garante. O nosso problema, sabe o que é? Querer estar onde Deus não colocou. Querer assumir aquilo que Deus não quer, não tem para nós. Querer posição, querer status, querer fama, querer privilégios, quando Deus quer outra coisa para nós. Então, estar onde Deus não quer que estejamos vai gerar frutos murchos. Não vai dar fruto que preste. Não vai dar fruto que preste. Entendeu? A gente precisa entender isso aqui. Onde Deus te quer? Deus te chamou para quê? Qual o teu propósito? Qual o teu chamado? Porque o chamado é divino. Jeremias, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era descendente de sacerdote. Ele tinha um ofício sacerdotal. O sacerdote tinha privilégios, tinha status, era respeitado, era honrado pelo povo. E profeta? Profeta é chamado. O profeta é um chamado. E muitas vezes, irmãos, o chamado gera cicatrizes, feridas, sofrimento, solidão. Mas tem a companhia do Senhor. Tem o refrigério do Senhor. Tem a certeza de que Deus jamais deixará o seu escolhido sozinho. E tem responsabilidades. Aquilo que Deus tem para você não é o que Deus tem para o seu próximo, para o teu irmão, para o teu vizinho. É específico com você. Por isso a gente precisa entender qual o meu chamado, onde o Senhor me quer. Entende? A gente precisa entender isso, aprender isso e saber, e procurar e buscar no Senhor onde Deus me quer. Porque Deus tem um propósito específico para cada um. O de Josué era liderar o povo. Por isso Josué, desde muito cedo, mesmo sem saber,
Mas a sua postura, a sua posição, a sua responsabilidade estava lhe conduzindo para algo grande. E Deus honrou a atitude, o comportamento, a perseverança, a resiliência, é um termo, né, que nós estamos usando muito em voga, a resiliência de Josué. Tá? Então Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria ao seu povo. E Deus disse, olha, eu sou contigo. Eu vou engrandecer o teu nome na presença desse povo, para mostrar a eles que eu sou contigo. Por que Deus fez isso? Foi momentâneo? Foi por um momento? Ou existe todo um histórico por trás? Toda uma história. Processo, irmão. A gente precisa atender processos, entender o processo. Não é da noite para o dia. Não é momentaneamente não, irmãos. Existe um processo. Josué passou 40 anos cuidando de ovelhas, aprendendo a ser paciente, a ser zeloso, a pegar as ovelhas e colocar no ombro. A chegar um momento em que Deus disse, basta, Moisés. Eu vou exterminar esse povo e fazer da tua família, de você, uma grande nação. O processo, irmãos, as cicatrizes, as feridas, nos fazem amadurecer a um ponto tão grande que Moisés chega e diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Por quê? Porque Moisés entendeu, através do processo, da experiência, que o líder, ele precisa ser paciente, entender que cada um tem um tempo de maturidade. Deus sabe disso. Então, Moisés, o discípulo de Josué, não foi colocado na liderança por um acidente não, irmãos. Pega isso. Não foi por um acidente não. Deus olhou a história, Deus olhou o processo. Deus olhou que Josué não se escondia. Quando Moisés precisava, Josué não se escondia, não se esquivava, não procurava apenas estar presente nos momentos bons, não. Na primeira dificuldade está lá Josué, assumindo a responsabilidade de ir para campo de batalha, para frente de batalha, guerreando pelo seu povo. Era apenas um simples jovem. Mas Deus estava olhando o processo. A maturidade, a maturação, o crescimento, a experiência, o equilíbrio vem vencendo os processos, vencendo os obstáculos, vencendo os processos. Venço um, vou para outro mais difícil. Este que eu venci me deu estrutura para o próximo. E assim sucessivamente. Aí Deus diz, está pronto. Agora vai. Assim foi com Josué. Entende? Então, após a morte de Moisés, Deus disse, agora é contigo, Josué. Junta esse povo, prepara esse povo, treina esse povo, porque a primeira missão é atravessar o Jordão. Atravessou o Jordão, o que é que tem pela frente? Jericó. Uma cidade-estado fortificada, tão fortificada, que humanamente falando não tinha como vencer. Jericó. Mas a dependência de Deus levou aquele povo cananeu a temer. O terror bateu sobre eles. A gente vê isso nas palavras de Raabe, a cananeia, né, que escondeu os espias que Josué enviara, que foi liberta e se entregou ao Deus de Israel. E entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, a dependência de Deus gera isso.
maturidade, experiência, dependência. E quão glorioso, quão extraordinário é depender do Senhor. É ter certeza que ainda que aquilo que a gente quer não aconteça, a gente está no caminho certo, na direção certa. Por quê? Porque Deus nunca erra. Então o povo responde dizendo que faria tudo o que Josué mandou e iria onde ele os enviasse, desde que Deus fosse com ele. Olha aí, se Deus é contigo, Josué, assim como foi com Moisés, tudo que tu falar a gente faz, tudo que tu nos disser para fazer, nós faremos. Porque você não caiu de paraquedas aqui. A gente olha para a tua história. Tu estava nos momentos difíceis e nos momentos bons. Tu não saía da tenda aprendendo, aprendendo e aprendendo. Olha para Timóteo, discípulo, aos pés de Paulo, aprendendo, sofrendo, porque o sofrimento traz experiência, traz maturidade. Entende? Então a gente precisa entender, irmãos, e aprender com isso. Sobre a responsabilidade de substituir Moisés. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem. A gente vê isso lá em Êxodo 33, 11, que ele não saía da tenda, sempre ali pronto a assistir Moisés. E isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer também como servo de Deus. Com Moisés, Deus falava face a face. Êxodo 33, 11. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem, fé, esforça-te e tem bom ânimo. Capítulo 1, versículo 6. Esforça-te. Então Josué foi especialmente levantado por Deus para ser o sucessor de Moisés, tendo, portanto, de concluir uma obra de envergadura, e condução do povo hebreu que havia saído do Egito e estava rumo a Canaã. Saiu de um estado de escravos, se tornou uma nação, Deus deu as leis, e agora se tornou um povo, uma nação, milhares de pessoas. E dentre um desses, Deus escolhe um líder, que foi Josué, certo? Então, coragem, esforço, perseverança. Esforça-te, tem bom ânimo. Então, coragem, irmãos, não é não ter medo, não é não correr risco. Eu lembro de um episódio, não me recordo agora de onde foi tirado, mas a pessoa diz assim: eu pedi a Deus coragem. Deus não me deu coragem ali no momento. Deus me colocou em situações, de perigo que eu precisei enfrentar para que a coragem fosse desenvolvida em mim. Então, esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso, Esforço ou empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados na missão. E perseverança, irmãos, é não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Resiliência. Resiliência. O cristão precisa ser, Terceiro tópico, para a gente finalizar, a obediência levando ao êxito. Josué, o sucessor da conquista, passa pela obediência a Deus e aos líderes por ele instituído. Josué fez como Deus ordenou, seguindo também o aprendizado com Moisés. Ele foi valente e corajoso, obedeceu às ordens recebidas sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e não se afastou do livro da lei. É o que ele fala. Então, o mérito de Josué estava principalmente em quê? Em sua obediência a Josué, a Moisés e a Deus, principalmente. E a temer a Deus. E temer a Deus, relembrando, não é ter medo de Deus.
é obediência, é honra, é seguir a palavra de Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. Está lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, né? Olha a bênção, olha a unção. E o Senhor fez maravilhas por intermédio de seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão, em terra seca, Josué capítulo 3, versículo 17, a conquista de Jericó de maneira extraordinária, irmão, né? De maneira extraordinária, né? Com buzinas, com gritos, né? Deus manda que eles circulem e rodeiem a cidade ali 7 vezes. A vitória sobre os 5 reis em Gibeão, né? Os 5 reis ali se reúnem contra a cidade de Gibeão, que tinha feito aliança com os israelitas, através de um plano ali, mas fizeram uma aliança, e Deus honra as alianças, né? A chuva de grande pedras de Saraiva até Azeca, está lá em Josué capítulo 10, versículo 11, e várias situações, o sol e a lua detidos, né? O sol se deteve lá em Gibeão e a lua no vale de Alijom. Então, olha o quanto Deus fez com esse, Deus usou este servo fiel e obediente. O anjo do Senhor apareceu ali quando Josué estava olhando, visualizando, refletindo qual estratégia usar para enfrentar Jericó. Aí o anjo do Senhor aparece ali para mostrar para Josué que ele estava no caminho certo. Josué ficou ali sem saber se era um, porque ele não reconheceu no momento, sem saber que aquela pessoa era um deles ou um inimigo. Aí aquele anjo fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, terra, é lugar santo, é santo. Josué teve mais uma vez a confirmação ali de que Deus era com ele, e que ele não estava só. Se ele continuasse seguindo as orientações do seu líder, né, Moisés, que havia falecido, e obediente ao Senhor e à lei do Senhor, ele seria vitorioso em todas as situações. E venceu Jericó, venceu o reino de Ai, venceu vários reinos. Deus guerreou a favor de Josué e do povo. E no final dos seus dias, ele exortou o povo: escolhei a quem vocês irão servir, se a Deus, se ao Deus verdadeiro, ou não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquela geração de Josué, após a morte de Josué, aquela geração do tempo de Josué, enquanto esteve viva, o povo esteve fiel ao Senhor, né? Então, o líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo e a cada etapa de sua caminhada ministerial, para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade, como aconteceu, né, com Josué, sob a direção, né, debaixo da direção, da autoridade do Senhor, né? Existem regras para todas as áreas da vida, e deixar de cumpri-la é sinal de desobediência. Josué foi fiel e obedeceu à lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando que a sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável. Ele é lembrado como um servo fiel cuja vida reflete o poder da submissão à vontade de Deus. Então, irmãos, ele se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e de fé. Observando o exemplo do seu líder, Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus, porque Moisés era obediente ao Senhor, e da confiança em suas promessas, porque Deus cumpre suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. E que tão extraordinário quando ele finaliza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa palavra, irmãos, também seja constante na nossa vida. Que todos os dias possamos falar alegremente, não da boca para fora, mas viver isso
Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ainda que o mundo todo diga, não, está errado, está equivocado, está ultrapassado. Não me importa, porque Deus não erra, porque Deus não se equivoca, porque Deus é a autoridade final na minha vida. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode profetizar isso na sua vida, na sua casa, na sua família? Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que não tenha sido isso, mas a partir de hoje profetize em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.